Está na tela para vocês o título da nossa aula. E aí, vocês conseguem ler esse título? Vamos ver se vocês já estão experts aí no que a gente vai usar na aula de hoje, mandando no chat para mim o que significa aquelas letrinhas e números que estão ali nesse título. Será que vocês conseguem decifrar esses códigos? Talvez vocês já usem aí. Aqui, ó, great, thanks, goodbye. Legal, então já mandaram aí o título da aula para a gente. Great, thanks, goodbye. A gente vai trabalhar com essas siglazinhas, esses acronyms que a gente usa em English para poder mandar mensagem de texto. Né? Já que em português a gente usa aquelas coisas como VC e TB, em English a gente também tem esses símbolos. E é o que a gente vai ver um pouco na aula de hoje. Mas não só isso, a gente vai ver outras coisas também. Vamos começar aqui com uma imagem. Na verdade, são 3 imagens, e estamos começando em português, porque isso aí está lá na página 40 do caderno do aluno de vocês, então eu só tirei de lá essa imagem com aquela perguntinha. Observe as imagens, qual delas representa uma situação que se aproxima de um fórum de discussão? E justifique a sua resposta. Na letra C. Legal, é o que realmente mais se aproxima aí de um fórum de discussão. Uma roda de conversa ali, as pessoas trocando ideia, e está aí uma possível resposta na tela para vocês. Então, a imagem C se aproxima de um fórum de discussão, pois os estudantes provavelmente estão reunidos para trocar opiniões ou adquirir conhecimento sobre determinado tema. E o que a gente vai ver hoje na nossa aula é justamente isso, como funciona um fórum de discussão. Mas aí a gente viu um fórum de discussão presencial, né? They are in class, talking to each other. What about an online discussion forum? Como é que funciona aí um fórum de discussão online, ok? E é isso que a gente vai prestar atenção agora. No caderno do aluno de vocês, lá na página 41, né, e na 41, a gente tem essa imagem que eu vou aumentar alguns pontos dela para a gente poder entender melhor. Mas antes a gente tem um glossário, né? Um glossary são explicações e traduções daquilo que a gente pode usar. A gente não vai ler tudo, a gente só vai se atentar aqui a algumas partes desse fórum, né? Mas um glossary, ele traz para a gente palavrinhas com a tradução. Então, cheer up é a palavrinha alegre-se. Self-esteem, autoestima, and struggled, sofreu ou lutou por alguma coisa. Então, elas aparecem aí no nosso texto, né? O título está aqui, ó. Telling a guy to just be confident is as dating advice is like telling depressed person to just cheer up. Então, falar para um cara, seja confidente com relação a um conselho para um namoro, né, uma saída com alguém, é a mesma coisa que falar para uma pessoa com depressão para anime-se, né, just cheer up. Então, a gente tem esse início de conversa, né, que é o fórum de discussão aí para a gente. O que a gente tem que prestar atenção num fórum de discussão? Aquelas coisas que são relevantes para depois a gente responder algumas perguntinhas lá, né? Então, aí, um pouco ampliado para vocês, parece assim, posted by you/Ishaim, e a gente tem 2 days ago. Então, isso aí foi postado, foi publicado por esse nickname, né, por esse codinome aí, 2 dias atrás. E depois, outro ponto importante é para a gente ver quantos comentários ele já recebeu, ó. 3.3K, significa 3.300 comentários. Então, um fórum de discussão, a pessoa posta, 2 dias atrás, ela pode receber comentários, isso é uma informação importante que a gente vai precisar mais para frente. E agora a gente vai para a nossa próxima telinha, onde a gente tem outra parte do fórum de discussão. E na sequência, a gente tem lá, ó, Sinking Below, interessante nickname aí, né? Alguém que está afundando sobre as águas aí por baixo, sinking means afogar-se ou afundar. One day ago, então 1 dia atrás. Então a gente tem aquele primeiro post 2 dias atrás, esse aqui 1 dia atrás. O que mais a gente pode prestar atenção aqui, ó? Share, report and save. Essas palavrinhas são muito comuns. Se o seu celular aí estiver em inglês, você vai ter essas palavras, né? Então, ao invés de compartilhar, você vai ter a palavra share, né? Ao invés de reportar, você vai ter report, que é parecido com português, e ao invés de salvar, você vai ter a palavra save. Então, significa que você pode escrever o seu comentário, que você pode compartilhar o seu comentário,
você pode também fazer um report, ou seja, levantar aí uma bandeira dizendo que aquele comentário não é muito suitable, ele não é muito apropriado para aquele momento. E save, você pode salvar. Se você salva, significa que você pode editar também o seu comentário. Tudo bem? Então, a gente leu rapidamente aí as características de um online discussion forum, que é o que a gente vai ter que responder agora na nossa perguntinha na sequência, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, discussion forum, chat time. Eu vou lendo com vocês e vocês vão respondendo agora no chat, tá? Só escolhendo uma das duas possibilidades em cada uma das questões, ok? Então, a gente vai vendo aqui, eu e o Ed, a gente vai vendo subir aqui no chat para vocês, ó. Quickly read the online discussion forum and then circle the answers to complete this text characteristics. Então, leia rapidamente aí a discussão, né, o fórum online, e circule as respostas que completam as características desse tipo de texto. Então, na letra A, a gente tem Only experts or anyone can participate in online forums. O que vocês acham que é? Only experts or anyone? Tem que ser bem rapidinho aqui, para a gente poder responder e ir para frente. A Emily já respondeu Only Expert, mas a Ellen respondeu Anyone. E a Eliana, Anyone. Anyone. Então, vamos dar uma olhada no que é. Anyone. Então, qualquer um pode participar aí de um fórum, né? Vocês viram que a discussão lá era sobre dar um conselho para alguém que sai para namorar, é a mesma coisa que dar um conselho de alguém que está com depressão e fez uma comparação, então não precisa ser só experts, qualquer um pode participar. Letter B. You can or you can't edit your comments after it's posted online. Você pode ou não pode editar os seus comentários depois de você tê-los postado? E agora, can or can't? Está subindo aqui no chat. A Isa respondeu you can, a Viviane também you can edit, a Maria respondendo can, João. Can? Vamos dar uma olhada aqui. Ok, so you can. That's it. Letter C. There aren't or there are alternatives to deal with offenses on online forums. E agora, existem ou não existem alternativas para lidar com as ofensas nos fóruns online? Vamos ver se vocês vão marcar there are or there aren't. Sorry, Ed? A Nancy respondeu todos já de uma vez, ela colocou aren't nessa alternativa. A Rosana colocou are. E Almir respondeu there are. There are. Então, realmente, there are. Lembra que a gente mostrou para vocês lá o report? Se você pode report, né? Se você pode reportar alguém ali que escreveu algo que não é apropriado, então, there are alternatives for that. Letter D. In your opinion, your opinion can or can't be shared with other participants. A sua opinião, ela pode ou não pode ser compartilhada com outros participantes? Olha só, a Emily e a Priscila responderam can, a Lisette também can, todo mundo can aí na afirmativa. Can? There we go. So, yes, your opinion can. Né? Por isso que a gente tem aquele share lá, para você compartilhar essa palavra super importante. Em English a gente usa o tempo inteiro. Facebook, Instagram, você está sempre sharing algo com alguém. Né? And the discussion forum can or can't happen in a physical place or online. Então, o fórum de discussão, ele pode ou não pode acontecer num lugar físico ou online. Então, pode acontecer, não pode acontecer. Ok. A Adriana Gonca respondeu can, a Isa também can, a Claudineia também can, todo mundo falando can aí, João. Very nice. Então, the discussion forum can happen in a physical place or online. A gente está falando de um fórum de discussão e naquela primeira imagem que a gente mostrou para vocês lá, eles estavam em uma sala de aula. Então, o fórum de discussão também pode acontecer ali naquela roda de conversa. Okay? E o fórum online é uma alternativa, principalmente para esses momentos aqui de pandemia, que a gente não pode se juntar. Então, a gente faz aí uma discussão online e vai para frente. Sem problemas? Então, vamos lá. Agora, o que vai acontecer com vocês aqui é uma perguntinha que quem está assistindo pela televisão vai anotar a resposta no caderno e mandar para a gente, né? Quem está assistindo pelo chat vai mandar pelo chat. E se o seu aplicativo tiver aí atualizado, vai aparecer um pop-up na tela daqui a pouquinho, depois que eu ler e explicar essas sentenças para você escolher a alternativa A ou a B. Okay? Então, o que a gente tem aqui com relação a esse present perfect?
Então, tem 3 sentenças que foram retiradas lá do chat. I've noticed my confidence going up in the past few years. You haven't just realized how simple things are. I have had problems with self-esteem since I was a child. Aqui, pessoal, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com a estrutura das sentenças do que com entendê-las nesse momento. Depois a gente faz aí uma tradução. Então, read the forum excerpts and circle the best answers to complete the statements. Vocês vão ler aí essas 3 que eu acabei de ler para vocês, né, esses trechinhos aí do nosso fórum, e completar a sentença que segue ali embaixo. Então, ó, number 1, the excerpts are, né, esses trechos são, letter A, affirmative and negative statements, and letter B, negative statements and questions. Agora sim, para quem está com o aplicativo atualizado, vai aparecer um pop-up, você vai dar a resposta aí no pop-up. Quem não aparecer nada, escreve aí no chat, e quem está pela televisão, anota no caderno para ver se você acerta a resposta. É isso aí, a Maria está de parabéns. Legal. Vamos para a próxima, a mesma coisa, são as mesmas 3 sentenças lá em cima, só que a pergunta agora é a seguinte, for the negative form we use, para a forma negativa a gente usa o quê? Not have plus verb, o not have mais o verbo, no past participle, ou o haven't e o hasn't mais o verbo no past participle. Mesma coisa, o mesmo processo vai aparecer para vocês, daqui a pouco a gente volta. Go! Exatamente. That's it. Então a letra B ganhou realmente haven't, hasn't, mais o verbo no past participle, que é a terceira coluninha do verbo quando a gente fala lá do present perfect. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora com a estrutura desse tempo verbal. Então, ó, o present perfect, ele tem essa estrutura, tem a tabelinha aqui para vocês, né? A gente tem I, you, we, you, they, e he, she, it. Aqui eu quero a forma afirmativa. Então, já vão escrevendo aí no chat qual é a forma do have que eu vou usar aqui para essas pessoas e a forma do have que eu vou usar aqui para essas pessoas na afirmativa, ok? E na de baixo, na negativa, a mesma coisa. I, you, we, you, they, and he, she, it. Quais as formas do have e do has que eu vou usar aqui? Vamos lá, já deve estar subindo aqui no chat, ou o Ed já vai falar aí para mim. Como é que tá, Ed? Você já meio que falou, né, João? Que era have e has aí, todo mundo já está falando também. Né? Joia. Eliana, Juliana, Leônidas, Suzana, Kevin, Felipe Teixeira, todo mundo falando aí. Have e has. Legal. Vamos ver o que vai aparecer ali de resposta para eles. Ó. Have, has, e aí na negativa, haven't e hasn't. Então, eu posso falar assim, you have changed. Você mudou. He hasn't changed. Ele não mudou. Então, a estrutura do present perfect é essa. Okay? É uma estrutura tranquila e aos pouquinhos a gente vai aprender como trabalhar e por que a gente tem que usar esse tempo verbal. É um tempo verbal que não existe na língua portuguesa e a gente faz as adaptações aí quando utiliza esse tempo. Mas a forma dele é essa. Tudo bem? Legal. Então, a gente viu aí que nos fóruns de discussão as pessoas escrevem lá e muitas vezes, como é um fórum de discussão, a gente está numa mensagem online, eu também posso usar abreviações. Vocês conhecem essas abreviações que estão aí na tela? Então, eu tenho aqui para vocês, ó, reply if you please, é number 1. Read every darn diddly internet thing, é number 2. Thank God it's Friday, number 3. Oh my God, number 4. Vocês conseguem associar com essas imagens que estão aparecendo aqui, A, B, C and D? Então, as imagens estão ali com letrinhas, ó, TGIF, RSVP, a letra C, OMG e a letra D, REDDIT. Vamos ver se vocês conseguem associar, o pessoal já deve estar mandando aqui algumas respostas. Vamos ver, tem gente que mandou aí a ordem, né, Ed? Isso, a Ana Lúcia falou 4C, for C. A Miriam respondeu 3, 2, 4, 1. A Rosana colocou 3A, 1B, 4C, 2D. E a Lenice, 2D, 4C, 3A, 1B. Let's check it. Então, e aí, só o Luiz Miguel escreveu Oh my God, e eu entendi a referência aqui, hein, Luiz? Ok, very nice, that's it. Então, tá ali para vocês a resposta. Number 3, thank God it's Friday, letter A.
Number 1, reply if you please. Letter B. Number 4, oh my God. Letter C. And number 2, read every darn diddly internet thing. Number 2. So 2D. Very nice, so you did a good job. Então, o que acontece quando a gente trabalha aí com essas abreviações? Tem muita coisa que a gente pode colocar ali para poder responder as nossas atividades e para poder também mandar mensagenzinhas para um amigo, né? Só um exemplo para vocês aí de telephone conversation. Tirei esse extract aqui do nosso caderno do aluno também. Ele está lá na página 44. E tem uma pergunta da Malia com a Brit. Hey, have you seen the new season of the Gossip Boy? Você viu a nova temporada aí de Gossip Boy? E a Brit respondeu, Yes, I have, but only a few episodes. Então, vamos ver se vocês conseguem responder essa pergunta que vai aparecer na tela lá. Ó. Yes, I have, foi o que a Brit respondeu. E a pergunta é, Has Brit seen the new season of the Gossip Boy? Qual que vai ser a resposta que vocês vão colocar ali? Resposta curtinha, só reportando aquilo que a Brit falou. Vamos ver se vocês conseguem reportar aqui na tela pra gente. Já subiu aqui, né? Yes, she has. Yes, she has. Então, legal, a gente só mudou ali o pronome de I para I have, ficou she has.